Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra vossas Bíblias, por favor, do livro do Gênesis, o capítulo de número 45. Livro do Gênesis, o capítulo de número 45. Nós vamos pegar aí o versículo de número 1 até o versículo de número 4. E enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui. É a segunda vez que eu venho pregar a palavra do Senhor nesse lugar, me sinto muito honrado. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, Deus abençoe, doutor Elias Cardoso, Deus abençoe a vida do senhor, aos nossos vice-presidentes, pastor Joinville, pastor Jeremias, Deus abençoe de uma forma especial, nosso irmão que nos recepcionou, pegou nome, trabalhou, conversou um pouquinho, nos antenou aí na direção do trabalho, nosso pastor Cleverson, todos os demais pastores desse ministério que ladeia ao doutor Elias, Deus em Cristo os abençoe, aos membros desta igreja, congregados visitantes, que bom estar convosco. Todos acharam Gênesis capítulo 45? Minha esposa, uma pessoa maravilhosa, incrível, de Deus, para me tolerar e me suportar, irmão, tinha que ser, Deus faz as coisas certas. Minha esposa, uma bênção. E eu louvo a Deus pela vida dela. Recentemente, minha esposa gosta muito de ler, né? E sempre no início do ano ela traça as metas de leituras de livros. E esse ano ela determinou no coração dela ler 25 livros durante o ano. E aí, eu falei, bem, já que ela quer ler, eu vou dar um livro de presente. Aí eu fui na livraria, achei um livro, doutor Elias, e Como Mudar o Seu Marido Até Sexta-feira. Era o nome do livro. Falei, vou dar esse livro para ela. Dei esse livro de presente para a minha esposa. Alguma esposa aí gostaria de presentear o seu digníssimo? Como eu achei curioso o título, irmão. Como Mudar o Seu Marido Até Sexta-feira. Falei, Jesus. Irmãos, vamos ler o texto. Em seguida eu falo dos meus livros, porque se eu falar no final, às vezes nós não sabemos como o culto vai estar indo no final, e fica chato a gente falar de livros no final, então eu vou falar no início, pode ser assim? Gênesis 45, verso de número 1, olha o que está escrito. Então, José não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, fazei sair a todos da minha presença, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. E disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Você diga comigo amém por essa palavra, e diga graças a Deus. Podemos assentar, muito obrigado. Meus irmãos, há 4 anos atrás eu comecei a organizar um material, que hoje ele é usado no seminário teológico dentro de Navegantes, em Santa Catarina, também na cidade de Guabiruba, Santa Catarina, na cidade de Osasco, onde eu moro, e também é usado dentro de Guarulhos, no curso de teologia. Foram 4 anos trabalhando, preparando teologia sistemática, mas é para pentecostais, amém? Nós trabalhamos organizando esse material e tem sido relevante e edificante. Aqui dentro está as 10 matérias da teologia sistemática. Para quem faz o curso de teologia aqui na AD Perus, sabe muito bem da necessidade. Então, normalmente as matérias da teologia sistemática que você vê no seminário aqui, que é teontologia, a antropologia bíblica, a martiologia, soteriologia, eclesiologia, bibliologia, pneumatologia, angelologia e eclesiologia, essas 10 matérias também estão dentro deste livro com alguns comentários. E como eu disse, novamente, é teologia sistemática para pentecostais. Amém, irmãos?
Nós temos muito aí hoje, né? O Hernan Gruden, que era um calvinista, e respeitamos nossos irmãos que queiram assim o ser. Nós temos Lois Berkoff, muito usado na faculdade da Teologia da Reforma, mas eu trabalhei esse material aqui com muito carinho, preparando ele para nossos irmãos pentecostais. Tem outros livros meus lá, menores, O Sucesso na Fé Cristã, O Poder da Mente Transformada, e você pode passar lá e adquirir esse material nosso e comprar no cartão de crédito, se quiser, tem maquininha lá no débito, como você quiser, amém? Oxe, que benção, olha quem eu estou vendo ali, pastor, doutor Elisa, aquele moço ali é um gigante. Se coloca de pé, por favor, ele é do Perus também, né? Eu estava pregando numa regional, é um gigante, literalmente, esse cara aí, aliás, do jeito que Deus o usa, meu Deus, que bênção, que bom te ver. Estávamos juntos em um lugar, eu preguei e ele cantou, não lembro qual regional foi, mas foi uma bênção, um instrumento, Morato, é isso aí, que bênção, que bom te ver, meu irmão. Uma bênção. Vamos para a palavra de Deus, irmãos. A história de José foi nesse texto que nós abrimos. Ela é muito conhecida da Igreja de Cristo. José é aquele rapaz que com 17 anos saiu da casa de seu pai, lá em Canaã, uma viagem de 500 e poucos quilômetros, mais ou menos, é que ele vai percorrer até o Egito, aonde ele ali esteve como escravo. Ali ele serviu, até que ele ascendeu no poder, tornando-se vizir dentro daquela potência mundial. Aliás, a primeira grande potência mundial, registrado tanto na história secular quanto na história bíblica. E aí nós observamos a história de José, e nós analisamos a vida do cristão nos dias de hoje, e que com certeza José é um grande exemplo do sonhador que vê o seu sonho realizado. E nós, como igreja, quando olhamos para a história de José, o quanto que nós aprendemos com ela. Quem aqui não tem sonhos? Quem aqui não sonha diuturnamente? Tem pessoas que sonham em ter um ministério frutífero, sonham em ser enviado ao campo missionário. Pessoas sonham com a sua primeira graduação, ou com a sua pós, ou com o seu doutorado. Mães, pais, sonham com filhos na presença do Senhor. Nós encontramos pessoas que sonham que a sua empresa dê tudo certo. Pessoas sonham que, ainda que como CLT, eles sejam e tenham um salário muito bom. Pessoas sonham constantemente. Sonham com um casamento saudável, bem administrado. Sonham com uma vida financeira a pleno contento. Enfim, sonhar, isso é inerente de todo ser humano. E nós cristãos, com certeza, sonhamos e queremos ver nossos sonhos realizados. E de repente você pergunta, mas o que tem a ver a história de um homem como José, um sonhador, com um culto de missões? Tem muito, porque José, ele é o homem que sai da sua terra, ele é enviado para o Egito, e ali, ainda que ele não foi voluntariamente, não foi porque o quis, ali Deus o usou de forma poderosa. Às vezes, você não vai servir aonde você quer, mas você vai servir aonde Deus escolhe e acha que você vai ser útil naquele lugar. José não serviu na sua terra, mas foi extremamente útil lá no Egito. E aí nós aprendemos muitas lições com a vida de José. E eu quero fazer aqui uma análise, uma abordagem de algumas lições que nós aprendemos com José e o como nós podemos aplicar ela nas nossas vidas para termos uma vida abençoada como representantes do reino de Deus nesta terra. A primeira lição que nós encontramos aqui na história de José é o seguinte: os irmãos de José, eles viam o chamado dele, só não entendiam. Quando você olha o capítulo 37, José vai descrever 2 sonhos. Ele sonhou com feixes de trigo, molhos de trigo, e a Bíblia diz que ele viu um e viu 11 molhos se dobrando diante do dele. Em seguida ele tem um outro sonho. Ele viu o sol, a lua, ele viu 11 estrelas se dobrando diante dele. Tanto quanto ele conta o sonho para os irmãos, como para
o pai, ambos fazem as suas interpretações, e os irmãos e depois o pai. Na interpretação é o seguinte: nós iremos te servir. Observa que não é José que está dizendo, vocês me servirão, eu terei um cargo distinto, eu galgarei uma posição elevada. Não é José que está falando. José está tendo sonho, ou sonhos. Quem está fazendo a interpretação é quem está vendo, é quem está ouvindo, é quem está de fora. É os irmãos que estão interpretando, é o pai que está interpretando. Nós iremos te servir, você será grande, você terá posição de destaque. São eles que estão interpretando. O que eu estou querendo te dizer com isso? Que os irmãos de José, o pai de José, viam o chamado dele, só não entendia. Tanto que houve perseguição dos irmãos, houve inveja de alguns. Alguns se levantaram. Por quê? Porque viam o chamado, mas não conseguiam compreender. E às vezes na vida é assim. Pessoas, elas veem o chamado de outra, mas elas não conseguem compreender. E normalmente isso acontece em alguns lugares, embora eu não quero generalizar, que pessoas temem aquilo que eles não entendem. E isso aqui vale não só para a vida dentro do templo, onde você serve a Cristo, mas na empresa onde você atua como parceiro, como empregador, lá na universidade onde você está estudando, no dia a dia, no meio social que você vive. Pessoas às vezes não compreendem bem a sua vocação, o seu chamado, o seu trabalho, a sua vida, e aquilo que elas não compreendem, elas temem muitas das vezes. E a Bíblia nos mostra um exemplo assim. Por exemplo, Jesus Cristo de Nazaré, quando ele chegou trazendo uma doutrina, um ensinamento que os seus contemporâneos não estavam acostumados, os líderes religiosos, os saduceus, os fariseus, os essênios, eles não compreenderam. E tudo aquilo que eu não compreendo, às vezes eu tenho em ressalva, eu temo, eu fico preocupado, porque eu não compreendo. Eles não compreenderam Jesus, e por causa disso, muitos deles o rejeitaram. Mas o fato deles rejeitarem aquilo que eles não estão entendendo, não significa que Deus não vai levantar para fazer o nome dele glorificado, aleluia. E normalmente o chamado, seja para o mundo ministerial, você que tem a sua vocação lá dentro da empresa, você que tem a sua vocação dentro de alguma área no mundo secular, normalmente esses tipos de chamados se identificam com a sua personalidade. Já viu aquela pessoa que você olha para ele assim na igreja? O irmão é uma pessoa muito simples, não tem uma vida financeira abastada, mas você fala assim, esse cara aqui tem uma pegada para ser um empresário. Você olha, faz uma leitura, porque a personalidade dele, a maneira dele se comportar, dele agir, aponta para isso. Você olha para o irmão, a maneira que ele pega o microfone para falar, você faz uma análise e diz, daria um bom professor de escola dominical. O outro assume uma oportunidade e seria um bom missionário para uma região, para tal área. Por quê? Porque normalmente o chamado, ele se parece muito com a personalidade da pessoa. E quando os irmãos de José olhavam para ele, eles viam que tinha um chamado, eles viam que tinha algo ali. Eles interpretam as visões de José, o sonho de José, e diz, você vai governar, você vai reinar. Ou seja, eles estão vendo o chamado, eles só não estão entendendo. E isso vai causar certas reações. A ideia da pregação nessa noite, irmãos, é que muitas das vezes você vai ser uma pessoa que vai ascender no poder, você vai crescer muito lá dentro da empresa onde você trabalha. Você vai ascender, vai crescer muito no meio social onde você vive. Deus vai te honrar e vai te colocar você em lugares de destaque. E entenda, o mundo está se configurando, há uma nova configuração aí nos dias de hoje para se fazer missões, há uma nova configuração da igreja nessa era pós-moderna. Existe muita coisa acontecendo ao nosso redor, e a igreja firmada na doutrina que não muda, ela vai
proclamando a palavra de Deus, mas com sabedoria, se adequando a esses lugares. E eu estou dizendo para você que Deus está levantando pessoas para fazer missões lá dentro da empresa onde Ele está atuando. Deus te coloca às vezes em um cargo, para que você, por meio desse cargo, dentro daquela empresa, possa fazer menção do nome do Senhor Jesus. Deus te dá uma posição na reitoria, dentro de uma faculdade, para que lá dentro você possa fazer missão, falar do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te coloca você para gerenciar uma empresa, e lá dentro você vai falar e vai representar o reino de Cristo. Hoje as missões não é apenas quando nós enviamos alguém para uma determinada uma comunidade, um bairro, uma cidade, um país, mas em todos os lugares, aleluia, a igreja viva, vibrante e funcional está fazendo missões para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu conheci um técnico de futebol. Eu estava pregando em Bruxelas, na Bélgica, e quando eu o conheci, ele foi enviado para um país de religião muçulmana, como técnico de futebol, mas ele era um irmão em Cristo. Quando ele chegou lá, ele foi como técnico de futebol para trabalhar, mas Deus começou a usar ele lá, e ele, enquanto ele treinava crianças muçulmanas, ele, depois de alguns tempos, que ele não pôde fazer de início, ele começou a proclamar o evangelho de Cristo, falar de Jesus. Ele começou a ver Jesus salvando as crianças. Quando ele pediu os primeiros exemplares da Bíblia na língua, que ele não podia sair distribuindo, ele abandonou em cabines telefônicas na época, mas as pessoas começaram a pegar a essas Bíblias, esses exemplares, e começaram a ler, enquanto nosso irmão, que foi para ser um técnico de futebol, era a profissão dele, se tornou um missionário lá fora, pregando a palavra de Deus e para a glória de Deus, aleluia. Quantos hoje missionários estão saindo do país como médicos, professores, para determinados países, que o evangelho não pode entrar, se o irmão foi enviado como um missionário, como um pastor, mas com esta profissão estão indo, e lá dentro estão sendo usados por Deus, de uma forma poderosa, para a glória do nome dele, aleluia. Quem já ouviu falar da empresa Forte Leve aqui? Forte Leve, normalmente todo mundo tem em cima da sua casa, né, uma caixa. Forte Leve é do irmão Antônio, um servo do Senhor. Aquele irmão ali já investiu muito em construir igreja e entregar com a chave, com a igreja fechada. Constrói e entrega novinha para pastores. O irmão Antônio é do estado do Espírito Santo. Deus deu uma empresa maravilhosa para ele. Mas toda quinta-feira, dentro da empresa dele, ele faz um culto para os funcionários dele, cultuar a Deus. Aleluia, ali tem gente que está sendo evangelizada, estão sendo ganhos para Cristo, e o nome de Deus está sendo glorificado. Aleluia. Deus às vezes te permite subir, ascender, te coloca no poder, mas com um propósito: ver almas ganha e o nome dele glorificado. Aleluia. Nós vemos isso na história de José. José, ele sai do seu país, vai para um outro, se torna vizir, ou governador do Egito, e por meio de José, nações vão ser abençoadas, porque Deus não abençoou por meio de José só o Egito, mas preservou inúmeros povos que poderiam ser destruídos pela fome, porque é assim que Deus faz, aleluia. Olha para esse irmão bonito que está do teu lado, para essa irmã, e diga assim: Deus, quando Ele te honrar e te colocar em lugares de destaque, represente bem o reino dele lá. Aleluia. Essa aqui é uma lição que nós aprendemos em José. A primeira é essa: os irmãos de José viam o seu chamado, mas não entendiam. Um outro exemplo que nós encontramos aqui em José é que os ensaios acontecem nos bastidores, só as apresentações são para a plateia. O que eu quero dizer com isso? Nós vimos aqui a banda apresentando, e fizeram um trabalho maravilhoso, e adoraram de uma forma incrível, e como fomos edificados, e como nós sentimos a presença de Deus. Só que isso tudo que aconteceu aqui diante do público, do povo, dos servos do Senhor, passou por um ensaio. E lá no ensaio, um faz errado, tem que ser corrigido, um faz de um jeito, não, peraí, vamos colocar o negócio tudo certinho, vai sendo trabalhado detalhadamente,
para que quando chegar a hora da apresentação fica tudo perfeito. Então a coisa toda acontece primeiro nos ensaios, para que na hora da apresentação vire uma maravilha. O que eu quero dizer com isso? José, ele fazia questão de espalhar para todo mundo seu sonho. Tive um sonho, vem cá, vamos contar. Conta sonho para um, conta sonho para outro, conta sonho para outro. Meu irmão, tem coisa que você tem que fazer nos bastidores. Tem coisa que é ensaio. Você tem que tomar cuidado para quem você revela sonhos, para quem você revela seus segredos, para quem você conta suas ideias, para quem você mostra os seus projetos, para quem você mostra as coisas que Deus está dando para você fazer. Enquanto as coisas não se consolidam, mantém às vezes no segredo. Quando tudo ficar legal, quando estiver pronto, que não tiver como mais ninguém atrapalhar, aí você apresenta, olha aí o que Deus fez, olha o que Deus me deu, olha como que Deus me honrou, olha aí você conta a benção, aleluia. Irmãos, às vezes tem coisa que você tem que manter nos bastidores, sabe a hora certa de colocar diante do público. Irmão, isso evita muitos problemas. Nós vemos uma história assim no livro de Juízes, o capítulo de número 6, versículo de número 25. Deus diz, Gideão, vai na casa de teu pai, derruba os altares que foi levantado a Baal, pega os bois do seu pai, o segundo boi, levanta um altar a mim e me faça um culto, e me faça uma oferta. Olha só, Deus está dando uma missão para Gideão. Derriba os altares na tua casa, na casa do teu pai. Porque, irmão, derribar altar na casa dos outros é fácil, eu quero ver derrubar na nossa. Denunciar pecado aqui e acolá é fácil, irmão. É importante o solilóquio, irmão. Nós fazemos uma alta análise. Importante é nós ver nossa casa como está, sempre. Aleluia. Eu digo, derriba os altares que está dentro da tua casa. Gideão foi. Irmãos, a Bíblia diz que Gideão, pode ler o texto, versículo 25, 26. Gideão, irmãos, ele foi à noite, com medo de ser descoberto pelos midianitas, pelos idólatras que pelos idólatras de Israel que adoravam a Baal. Quando foi no outro dia, irmãos, estão todo mundo na porta de Gideão querendo matar ele. Aí a pergunta, como que o povo ficou sabendo se o texto diz que eles foram na madrugada, que ele foi na madrugada? A questão é que Deus mandou Gideão derrubar os altares de Baal. Se você ler o texto, a Bíblia diz que ele pegou 10 amigos e levou com ele. Quem foi que você acha que denunciou? Foi os 10 amigos. Mas Deus não mandou ele levar 10 amigos, Deus mandou ele fazer. Nós temos que tomar cuidado. Quando Deus me manda eu fazer, é para mim fazer. Deus mandou você fazer, é para você fazer. Temos que ter o discernimento quando Deus está dizendo, compartilha a visão, compartilha a ideia. Tem coisa que Deus quer que compartilhe, tem coisa que Deus quer que fale, tem coisa que Deus quer que você expanda. Agora tem coisa que Deus está dando para você no secreto. Então vai na direção dele. Se ele mandou você fazer, vai e faça. Tem gente querendo terceirizar missões, terceirizar serviço. E está certo que missões, nem todos podem ir no sentido de missões transculturais. Nem todos podem ir, mas tem coisas que Deus quer que você faça na sua cidade, no seu bairro, na sua região. Aí você quer terceirizar o tempo todo. Não, vou terceirizar dessa vez. Não, irmãos. Tem coisa que é responsabilidade sua. Tem coisa que Deus tem com você. Tem coisa que Deus vai fazer com você, por meio da tua vida, aleluia. E você tem que ter sintonia com Deus, para entender quando Ele está fazendo isso, aleluia. Eu estava pregando na regional do Perus de Umuarama, do pastor Gilson. Preguei domingo, segunda, e sábado, domingo, segunda. E aí quando eu estava pregando, chegou no domingo. No domingo, pastor, acabei de pregar. Pastor Jesus, pastor, o senhor quer ir jantar? No sentido de jantar, eu comi uma pizza. Eu falei, pastor, já aconteceu com o senhor? O senhor está com fome e não está ao mesmo tempo? Aí ele falou, não, comigo não aconteceu isso não. Aí quem conhece o pastor, né, sabe, né? Não teria como. Ele, não, comigo não acontece isso não. Eu estou com fome, vou lá e como. E eu estava assim, eu falei, não quero comer, pastor, obrigado. Peguei meu carro e voltei para o hotel. E eu estava trabalhando num livro
que eu estou escrevendo, já tem 1 ano e pouco nele, que eu estou trabalhando, acho que até mais estou trabalhando nele, eu estava lá, fui escrever, deu mais ou menos uma meia-noite para meia-noite e pouco, me bateu aquela fome. Eu peguei o cardápio do hotel, olhei, mas não senti vontade de comer aquilo ali. Eu falei, peguei o carro, falei, vou procurar. E aí fui dar uma volta na cidade, passei numa praça bonita, aquele monte de gente, mas alguma coisa dentro de mim falava, não para. E eu continuei. E eu continuei andando, cheguei em outro lugar, tinha mais um pessoal assim numa pizzaria. Eu cheguei, dar a volta com o veículo, eu já estava passando, dei uma volta para retornar e parar, mas a voz falou comigo, não para. Eu prossegui. Quando eu cheguei em outro lugar, eu vi assim foi de truck, né? Uma picape com um lugar com os lanches, essas coisas que faz o lanche. A voz falou comigo, foi nítido, volta. Eu voltei. Estacionei meu carro à frente dessa picape, desci, pedi meu lanche, comi ali mesmo, nas mesinhas na calçada. Eu falei, eu acho que eu estou ouvindo coisa. E aí eu puxei a conversa com o pessoal do lanche ali, né, para ver se saía alguma coisa, para me entender, né? Eu falei, oxe, mas doideira, eu sei que falou comigo. Mas eu falei, vou puxar a conversa, para ver se sai alguma coisa, para a gente tentar entender. Aí puxa conversa aqui, puxa conversa aí, não sai nada, irmão. Aí quando eu falei, eu vou pagar, que eu acho que eu estou ficando, acho que eu estou meio na carne. Peguei, paguei, entrei e estou saindo. Quando eu vou entrar no meu carro, atrás do meu tinha um Cobalt branco parado. Aí quando eu estou passando, um camarada abaixa o vidro e diz, ei pastor, eu olhei, falei, irmão, por isso que o crente tem que andar sempre no espírito ligado. Primeira vez que eu vou em Umuarama. Ei pastor, eu olhei, pois não, irmão. Ele falou, eu estava na igreja que o senhor pregou hoje. Ele disse, o senhor fez o apelo. Eu senti vontade de aceitar Jesus. Meu coração ardia. Ele disse, mas eu não sou digno de estar na casa do Senhor. Ele falou, eu não me senti bem, eu não me sinto pronto para ir. Eu tenho vontade de ir, mas eu não me sinto pronto para ir para aquele lugar. Eu falei, posso entrar aí no carro? Ele pode. Eu entrei. Irmão, quando eu entrei, Deus já me deu a revelação. Aí entreguei, o manto desceu e eu entreguei, irmão. Eu sou assim, deu, entrega, irmão. Não levo para casa, não. O manto desceu, eu entreguei. Foi há 9 anos atrás. E pá, começou. Mas quando eu concluo o mistério, o vaso estava chorando. Aí ele foi contar o testemunho. Pastor, 9 anos desviado. Distante da casa do Senhor. Meu pai presbítero na obra de Deus. Ele disse, aconteceu isso e isso comigo. Ele falou, mas eu quero voltar, mas eu tenho vergonha. E agora? Eu falei, não, é hoje. Ele reconciliou com Jesus no outro dia, irmãos. Foi o encerramento. Quando eu peguei o microfone, eu falei, irmãos, aquilo que é para você fazer, faça. Se Deus te deu a missão, se Deus te deu a responsabilidade, não terceirize, não passe para outros. Tenha discernimento. Aí eu contei a história e eu falei, agora eu quero apresentar. Ele estava na galeria em cima. Ele estava na galeria, levou 2 funcionários da empresa dele. Ele estava em cima, quando eu apresentei. Para a glória de Deus, irmão. A igreja conhecia o irmão, a igreja já orava por ele, a igreja já orava pela conversão dele, aleluia. A igreja clamava para aquela alma. É essas coisas que Deus faz, aleluia. Mas não terceirize, irmão, Deus está te chamando. Às vezes lá dentro daquela empresa, aleluia. Tem uma menina que hoje serve a Jesus, minha esposa é contadora. E tem uma menina que hoje serve ao Senhor Jesus, de religião, de matriz africana. Ela era, e ela ia para a empresa, ela sempre via a minha esposa, o comportamento, as atitudes, o dia a dia da minha esposa. Chegou um dia, ela falou com a minha esposa, eu não sei porquê, mas eu vejo algo em você que é diferente. O jeito que você conversa, o jeito que você fala, o jeito que você compartilha de Cristo. Ela disse, eu quero servir Jesus. E ela entregou a vida dela para o Senhor. De matriz africana ela era, a religião dela. Contadora também. Minha esposa falou, não, eu vou te ajudar. Levou ela até o templo, aleluia.
Ela aceitou Jesus como Salvador, já está congregando, aleluia, e o nome de Deus sendo glorificado, aleluia. Fala que esse irmão que está do teu lado, Deus usa você. Fala, Deus usa você. Fala, não terceirize missão. Você pode investir com dinheiro, você pode orar por missões, mas não se esqueça, Deus quer te usar poderosamente na faculdade, Deus quer te usar poderosamente na empresa. Deus às vezes te coloca você em lugar de destaque, te coloca em lugar de honra. Deus abençoa, Deus te prospera para usar você, para o nome dele ser glorificado, aleluia. É isso que Deus está fazendo com José no Egito. Mas não está escrito nos textos bíblicos. Mas eu não consigo acreditar que um homem como José, que viveu a vida toda no Egito, e fazendo questão de mostrar o Deus que ele servia, eu duvido se não teve egípcio ali que mudou o seu estilo de ser, seu comportamento, e que não tenha se entregue a vida para Cristo. É porque tem muita coisa, irmãos. A Bíblia, Deus nos deixou um compilado para que norteasse a nossa fé, nosso padrão ético e moral. Se Deus fosse registrar tudo nos detalhes, irmão, não caberia aqui, não daria, irmão. Nós teríamos que ter uma biblioteca. É igual quando você vai ler a história da igreja. Lázaro aceitou Jesus. Lázaro reconheceu Jesus como Messias, deu nisso mesmo, morreu, ressuscitou e acabou. Zaqueu, o publicano, morreu, ressuscitou e acabou. Maria Madalena, Maria de Betânia ficou naquilo mesmo. Ficou não, irmão. Maria Madalena foi missionária em Marcela. Isso são registros históricos. Zaqueu foi bispo da igreja. Lázaro foi bispo da igreja. Tem coisas que não está registrado, mas nos livros históricos estão. Eu estou dizendo que eu não acredito que um homem como José, com o nível de piedade, de santidade, de temor a Deus que ele tinha, eu duvido, irmão, se egípcios não se converteram no período que José esteve ali. Aleluia. Tem gente se convertendo lá onde você trabalha? Tem gente se convertendo lá na faculdade? Tem gente se convertendo lá no meio social onde você vive? Lá na sociedade onde você está? Lá no seu bairro? Tem que se converter, irmãos. E temos que trazer para o templo. Cada fim de semana que você vem para o templo, quantas pessoas você convida para vir? Quantas mensagens no WhatsApp você manda? Você já observou? Eu estava falando isso numa igreja. Normalmente, quando o irmão sai, que vai a um restaurante, a uma pizzaria, vai na churrascaria, ele tira uma foto, posta no Instagram e coloca: com meus amigos, meus irmãos no melhor lugar. Você já viu algum irmão chamar o outro que está do lado dele, tirar uma foto e colocar embaixo assim: hashtag ADPerus, o nome da rua, e em cima escrito: o melhor lugar para se estar, e compartilhou no Instagram? Você já pensou, irmãos? Imagina uma igreja que tenha 500 pessoas, se 500 pessoas compartilham uma foto ali da frente da igreja, coloca no Instagram, coloca o endereço. Tem gente que tem 1000 seguidores, tem gente que tem 5 mil, tem gente que tem 10 mil, tem gente que tem 15 mil, tem gente que tem 20 mil. Quantas pessoas? E Jesus está... Aliás, Jesus estava onde estavam as multidões. Hoje as multidões estão no mundo social, está no mundo digital. Está todo mundo no mundo digital. Se você colocar o melhor lugar para se estar, a ADPerus Catedral, meu irmão, tem gente que está depressivo, se matando, tem gente que a vida não está legal. Quando ele descobre que existe um irmão da igreja que está falando, existe um melhor lugar para se estar, daqui a pouco estão batendo aqui no endereço da igreja, você não sabe por quê. Você não sabe as ferramentas que o Espírito Santo de Deus pode usar para salvar uma vida. Aleluia! Alabacana, Súria, Mai, Jomanagaba, Sérgia. Isso é muito sério, diga a glória quem está ligado nesse mistério, aleluia. Deixa eu continuar. Ei, uma outra chave, uma outra lição que nós aprendemos aqui em José, uma outra lição que nós aprendemos aqui em José, é que somente vivendo os processos, nós estaremos prontos para o lugar de honra. Todo mundo conhece a história do José, que se tornou governador. Mas nem sempre nós gostamos de nos ater no processo que ele passou, antes dele chegar no resultado. Porque nós não gostamos
das partes tristes, angustiantes, das perseguições. Nós falamos, já nos basta o que nós passamos no dia a dia. Eu quero ir direto para a parte que ele foi honrado, abençoado, que ele está governando, que ele está vestindo vestes de linho, está andando de limusine, que ele está agora com o anel de ouro, o sinete no dedo, que agora ele está dando ordem. Vamos direto para essa parte. Mas José passou por um processo, irmãos. José passou por uma batalha, por uma luta, por uma guerra, antes de chegar aonde ele chegou, aleluia. E nós temos que suportar os processos também. Ninguém joga o capelo para o alto numa faculdade sem primeiro passar um processo de 4 anos, 5 anos, dependendo do que vai fazer, até mais, estudando. E o processo é doloroso. Tem gente que pensa em desistir, quer trancar, para, volta. Mas se a pessoa focasse lá no resultado, se ela visse ela com certificado, com diploma na mão, jogando o capelo para o alto, aquela comemoração toda, ela passava o processo com mais alegria. Ela passava o processo com mais felicidade. Nós precisamos entender que às vezes Deus permite, irmãos, nós passarmos por processos que nós não entendemos, mas é para que no final o nome dele seja glorificado. E os processos, eles acontecem em fases. Se você observar bem, José sonhou com o governo, com a honra, em Canaã, 500 quilômetros do Egito. Os irmãos planejaram vender ele para os ismaelitas, acabou que não deu certo. Quem comprou foi os midianitas. Os midianitas venderam para Potifar. Potifar, no final, ele é acusado de imoralidade sexual, vai parar na prisão. Mas se você parar para analisar bem, irmãos, enquanto José está dentro de uma cova jogado pelos irmãos, vendido pelos midianitas, depois para os midianitas vendem para Potifar. Potifar, aí ele trabalha um tempo, depois ele é jogado dentro de um calabouço. Mas se você parar para observar, enquanto ele vem passando essas fases, esses processos, ele está chegando cada vez mais perto do trono. Ele sonhou em Canaã, mas as fases, os processos que ele está passando, está levando ele cada vez para mais perto do trono. Eu estou dizendo para você que nossas lutas são pedagógicas. Os processos que nós enfrentamos, às vezes nós não entendemos. Mas Deus nos disciplina, nos mentoria, nos treina, nos aperfeiçoa, nos dá intimidade, trabalha a nossa fé, nos dá dons, permitindo os processos, as lutas, as batalhas, na vida financeira, familiar, sentimental, profissional. Você às vezes não entende, mas Deus está dizendo, nesse processo que você está passando, eu sou soberano e eu estou no controle. Eu sou soberano e eu tenho o comando de tudo, aleluia. A soberania de Deus começa a ser revelada no momento em que os irmãos de José queriam vender ele para os ismaelitas. Mas se você ler o texto, vai ver que acabou sendo vendido para os midianitas. Deus está dizendo, nem tudo que acontece ao seu redor, nem tudo que o mundo orquestra, planeja contra você, nem tudo que Satanás tenta contra a tua vida ao redor vai acontecer exatamente do jeito que ele quer. Eles têm que entender que existe um soberano que está dizendo, eu tenho o controle, eu tenho o comando, eu tenho a direção. Pode fazer o que quiser na nação, pode fazer o que quiser no mundo, vai fazer o que quiser por aí com o meu povo, mas eu estou no comando. Quando eu fizer assim, quando eu puxar, quando eu disser chega, basta, é a hora do meu povo, aí acabou, irmão, não tem para ninguém, aleluia. Quem acredita nessas coisas? Quem acredita aqui na soberania divina? Deixa eu ver, quem acredita na soberania divina? Aladara Macamassérgia. Soberania divina. E é engraçado quando nós falamos da soberania divina, porque tem coisa que Deus faz, irmãos, nos processos que nós enfrentamos que nós não entendemos. Eu me lembro que nós estávamos ministrando em um determinado lugar, e nós tínhamos o caso de uma irmã
Essa irmã, ela foi acometida de um câncer. E ela começou a fazer a seguinte oração. Ela era membro da minha igreja, da nossa igreja. Ela começou a fazer a seguinte oração: se o Senhor é Deus, o Senhor tem que me curar. Se o Senhor é Deus, o Senhor tem que me curar. Porque eu não aceito essa enfermidade. Eu não aceito morrer com câncer. Mas entende, irmãos, Deus é soberano. O Deus que cura por meio de Paulo, Públio em Malta, permite que Paulo deixe o discípulo enfermo, Trófimo, em Mileto. Nós precisamos entender que Deus é soberano. Ele tem todo o poder para fazer? Tem. Mas quem é o caco do barro para contender com o oleiro? Eu creio muito no mistério da cura, irmãos. Normalmente todo culto que eu prego, eu oro por curas. Porque eu já vi Deus fazer muitos milagres. Eu creio nessas coisas. Deus por bondade nos usa sim nessas questões. Eu já vi muitos milagres. E nós começamos a orar para aquela irmã. E ela, eu não aceito. Irmão, e não é que a irmã foi curada? 3 meses depois, ela andando na igreja, no pátio. Irmãos, eu sei o que era a igreja de onde eu vim. Uma mega estrutura, não tem problema nenhum com estacionamento, com um piso mal colocado. A irmã andando, escorregou, caiu e morreu. Curada, comprovada a cura dela. Mas ela bateu o passaporte para Sião. Por quê, irmãos? Porque Deus é soberano. Está dizendo, eu vou te mostrar que eu tenho o poder para curar. Eu vou mostrar para a igreja que eu tenho o poder para curar. Eu curo. Mas o meu negócio contigo é outro. Eu quero te trazer para pertinho de mim. Aleluia. Eu quero você comigo. Eu quero você comigo. Irmão, Deus tem poder para resolver a tua vida financeira, familiar, sentimental, profissional, no estalar de dedo. Mas não se esqueça, Ele é soberano. Ele às vezes quer tratar alguma coisa com você, no caráter, a humildade, o ego. Deus quer trabalhar alguma coisa na tua vida. Ele pode fazer agora, mas às vezes, irmão, Ele permite, é pedagogia divina. Ele permite o processo antes de levar você para o resultado, aleluia. É aqui que nós entendemos o que Tiago escreve, o capítulo 1, versículo 1. Ele diz, meus irmãos, tende por motivo de alegria, quando passardes por várias provações. Irmão, quem é que passa por provação com alegria? Me diga, pastor Joinville, quem passa por provação com alegria? Estou tão feliz, porque eu estou passando por um deserto. Como eu estou feliz. A batalha está acirrada, estou me perseguindo no trabalho. Estou feliz da vida, porque é uma dificuldade lá na faculdade. Descobriram que eu sou cristão. Agora estão dizendo que eu sou da teologia judaica cristã retrógrada, ultrapassada. Os crentes do discurso do ódio. Quem é que passa por prova com alegria? Mas Tiago diz, passe pelos processos, pelas fases, com alegria. Irmãos, aqui a palavra é passe com fé. Passe com ousadia, passe com esperança em Deus. Irmão, eu entendo que só consegue passar a prova com alegria gente que parou de olhar o processo e começou a enxergar o resultado. Isso aqui é coisa de fé. É gente que para de olhar o processo e começa a enxergar o resultado, aleluia. Você já pensou, irmão, quando essa igreja começou? Quando o pastor Orlando me contou a história da igreja, e aí era lá do lado, era menor. E quando começou a construção, a batalha que não deve ter sido, a dificuldade. Mas aí começaram a olhar para o resultado. Talvez tinha uma planta, uma maquete, dizendo, vai ficar assim. E o povo com alegria, com entusiasmo, orou, contribuiu. Por quê? Porque começou a olhar o resultado. Meu irmão, está difícil no seu casamento? Está difícil com os filhos? Está difícil na faculdade?
Está difícil lá na empresa? Para de ficar olhando só o processo. Olha para o resultado. Veja você formado. Veja você já no campo missionário. Veja você já triunfante. Venceu esse espinho na carne. Essa luta, essa batalha espiritual. Se veja lá na frente vitorioso. Alabara Jomanagasúbia. Ei, isso é uma chave, isso é um segredo, é uma lição que nós aprendemos aqui em José. Somente vivendo os processos, nós chegaremos ao resultado. E entende isso aqui, irmãos. A palavra de Deus, aleluia, ela é viva, vibrante e eficaz. José vai passar por todo o processo, por toda a batalha, por toda a luta, por toda a guerra. Mas no final, nós chegamos no texto que eu li. O que é que nós vamos encontrar? Um José que, por ter passado o processo, se tornou governador. O Egito teve 31 dinastias. Mas Deus preparou para um servo fazer parte, dentro dessas 31 dinastias, de um alto cargo. E quando José ascendeu ao poder, a Bíblia nos diz que chega na presença de José, os seus irmãos, uma crise instaurada na terra, e quando chega na presença de José, os seus irmãos, José agora, irmãos, tem na mão a oportunidade. Sabe, os haters, hoje no mundo digital, gente que te persegue, que persegue o fulano que está nas mídias, etc. Chegou agora a hora, irmão, do poder. José agora, irmão, poderia cantar: quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando vê a hora da bênção vai se arrepender. Sabe esses? Thomas Hobbes, um filósofo, disse: o homem é o lobo do homem. Plínio escreve: a autoridade e o cargo demonstra e tenta a índole dos homens, movendo cada paixão e descobrindo cada fragilidade. Nenhum animal é mais selvagem do que um homem poderoso. É perigoso um homem no poder, com o coração cheio de mágoa, vingativo, raivoso, querendo fazer um povo pagar, querendo fazer gente pagar. É perigoso um homem no poder com mágoas, com raiva, trazendo consigo as crises existenciais. É perigoso um homem no poder com o coração amargurado. A Bíblia diz que José, ele se abre em choro, de tal maneira, uma linguagem figurada que o hipérbole, que o Egito escutou o choro de José. Era como uma represa, todas as angústias guardadas. José chorou muito naquele dia, irmãos, porque José carregava dentro de si uma angústia. Não é porque, o choro de José não é porque ele foi vendido, não é porque ele foi jogado numa cisterna, não é porque ele foi jogado no calabouço, não é porque ele foi dado como escravo. O choro de José não é pelo que ele passou, mas por quem fez ele passar. A dor de alguém não é porque foi traído, é por quem traiu. Ninguém espera ser apunhalado pelas costas por um amigo. Nenhum líder espera ser traído por um obreiro que ele estendeu as mãos e o abençoou. Não é a ação que machuca, é quem a pratica. E José agora tem nas mãos a oportunidade da vingança. Mas José simplesmente, ele tomou uma atitude. Ele se apresenta para os irmãos, mas após a lágrima, ele deixa bem claro: meus irmãos, eu não fui vendido para o Egito por causa do meu sonho. Não fui vendido para o Egito por causa do meu pai que me amava. Não fui vendido para o Egito por causa de uma túnica. Não fui vendido para o Egito por causa da inveja. Eu fui vendido para o Egito por causa do propósito de Deus. Deus me enviou adiante de vós, para que por minha vida eu pudesse salvar, preservar todo o Egito, e inclusive vocês, inclusive Judá, da onde vai vir o Messias. O propósito é muito maior. Judá não pode morrer, porque é de Judá que vem o Messias. É por causa do propósito. José declarou no capítulo 45, versos 5, 6 e 7:
17, por causa do propósito, Deus me trouxe a este lugar. Vamos colocar de pés em nome de Jesus. Ei, o processo que você está passando é por causa de um propósito, e nesse propósito Deus vai glorificar o nome dele no final. Almas se converterão, o nome dele será exaltado, aleluia. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.